a CPI do transporte público. Hoje é dia de reunião da CPI, de audiência da CPI, e a expectativa da população, os nossos telespectadores ouvintes sempre questionam: essa CPI vai dar em pizza? Essa CPI vai ter realmente um resultado efetivo para a ponta, para a população que está pegando ônibus? Porque até agora é a fase de discussão do assunto, mas está chegando perto, vereador, da fase de decisão. O que é que pode sair dessa CPI? Qual é o caminho que está se vislumbrando nesse sentido? Rompimento do contrato com as atuais empresas. Alguns vereadores falam e defendem repactuação. É possível repactuar tendo em vista tudo o que aconteceu até agora? Bem, hoje eu tenho praticamente certeza que se vai resolver o problema, né? A CPI está sendo um instrumento importante para a cidade, onde as pessoas se colocam as suas opiniões, né? Onde os vereadores passam a ter o conhecimento maior do que é realmente o sistema de transporte, saber, né, a ideia, né, o pensamento dos consórcios, das empresas, né? E é um momento em que se pode fazer com que a população, né, presencie como é feito o sistema de transporte público da nossa cidade. Há uma intenção, né, do prefeito Dr. Pessoa, do vice-prefeito Robert Rios, para que se coloque o transporte de uma maneira ou de outra. Se os empresários tiverem interesse, se o consórcio quiser fazer uma gestão diferente da que vinha sendo feita, né, com mais interesse no setor público, das pessoas, da população da nossa cidade, aí o doutor Pessoa quer fazer com eles. Se não for possível, vai se procurar outros caminhos. Para a cidade, o melhor que pode ser feito é um entendimento, né? Uma repactuação. Eu entendo assim, né? Por quê? Porque você teria uma resolução mais rápida. Se você for entrar, né, num rompimento de contrato, se você for começar a não ver que as partes tenham um interesse comum, que é beneficiar a população, aí a situação vai cada vez se prolongar mais. E a dificuldade vão aumentando. E a população é que está sofrendo. Hoje o caminho é a PPP? Eu acho que é. Eu acho assim, os caminhos hoje para se resolver os problemas públicos, né, que não são resolvidos, são as PPPs. Eu sou a favor das PPPs, né? Mas assim, a PPP desde que haja um interesse. Hoje no sistema de transporte, o que eu vejo? Eu não vejo interesse, né, dos empresários em resolver o problema. Os que estão agora, né? Dos que estão agora, dos que estão aí, né? Então não é possível repactuar com eles. Mas eles vão chegar, ou repactua, ou se entra no entendimento, ou não se resolve o problema. Se eles continuarem com o pensamento, não se resolve. Eu acho assim, a CPI acho que já fez um papel importante, ela já tem um resultado que eu acho que é importante para se resolver o problema. Acho que não precisa também ir agora cada vez mais levando, porque senão não vai se resolver. É a hora do entendimento. Então, os empresários querem resolver, vamos resolver. A prefeitura quer resolver, a prefeitura foi feito propostas anteriores para se resolver o problema, inclusive na audiência pública. Nunca trataram. A prefeitura, ao contrário do que dizem os empresários, ela sempre esteve aberta ao diálogo, à discussão, né? Mas desde que o fator principal da discussão seja o entendimento em prol da população, o entendimento em prol das pessoas que trabalham nas empresas, porque senão você não vai ter um transporte nunca. Então, nesse sentido, a prefeitura tem interesse. E a Câmara, ela pode ser um fator fundamental nesse entendimento. É se conversar com os empresários para que cedam, né? A prefeitura está disposta a ceder também parte para que haja um entendimento. Hoje, o que todos nós queremos, vocês da imprensa, a prefeitura, e eu espero que os empresários, né, que haja esse entendimento. Agora, ainda esse ano, vereador? Tem que ser esse ano, tem que ser agora. Nós temos que ter o problema resolvido agora, nesse início do segundo semestre, né? Então,
para a prefeitura, tem que se resolver até o final desse mês. Está chegando, então, a hora da verdade. Na verdade. Ou se resolve, ou vai se tomar, né, algumas decisões que podem ser, inclusive, ruins para a população, porque pode retardar o retorno dos ônibus. E depois vai ficar inviabilizada a questão do transporte público na cidade. Porque a partir do momento que outros segmentos comecem a transportar, né, o público, as pessoas, cada vez mais vai ficando difícil para o setor de transporte público. As pessoas estão se acostumando a não andar de ônibus. Exatamente. Né? E aí, gastando mais, né? Estão gastando mais. Mas olha, e pode haver um entendimento que não se gaste mais. Se colocar em prática, todos os segmentos que querem colaborar com isso, que querem investir nisso, você pode acabar inviabilizando o sistema de transporte público, os ônibus. Aí é ruim, né? Então, é chegado o momento de todo mundo deixar de lado as arestas, sentar para resolver. E com a participação da Câmara no que diz respeito a tudo que foi levantado, né, pela CPI. Uma das coisas, a Prefeitura tem que ter o controle. Né, porque já se notou que o controle com o CETUD não vai para frente. Não é isso? Porque o que eles cobram é o que eles dizem que fizeram. Né? E há necessidade de se ter um controle disso. Né? A prefeitura tem que saber o que está pagando, o que está repassando. Vereador, e as gratuidades? O senhor acredita que, como foi pincelado, né, pelo diretor da S-Trans, é possível rever as gratuidades? Porque é algo, pode ser necessário fazer essa avaliação, mas é algo também muito impopular. Você vai mexer naquele direito, você vai tirar um direito que as pessoas têm, elas não aceitam isso sem reclamar. Olha, para melhorar o sistema, se fosse necessário retirar as gratuidades, né, aquelas que não são de leis federais, teria que ser feito. Eu acho assim, para você resolver um problema do todo, às vezes alguém pode perder, né? Mas eu acho que a gratuidade representa muito pouco em relação ao sistema de transporte. O problema não são as gratuidades, não são as gratuidades. O problema do transporte é a maneira como se faz, é a maneira como se faz, né? E nós tivemos um problema muito sério, né? Se tentou implantar um sistema de transporte na cidade sem antes conversar com a população, sem antes sentir a população. Trouxeram um modelo de fora e se colocaram para ser implantado. Eu acho que isso prejudicou muito, inclusive a cidade, né? Com essas paradas, algumas dessas paradas de transporte. Coisas horríveis. A Rui Barbosa acabou com uma rua importante da cidade. Né? Acabou-se com vários comércios, né? Por conta dos corredores, né? Que foram mal planejados. Né? Então, isso aí prejudicou muito. E, por cima de tudo isso, essa pandemia. Né? E aí a gente sabe que os empresários, né, perderam muito. A pandemia fez com que, não só os empresários de ônibus, não, todo mundo. Eu não conheço uma empresa que cresceu, a não ser a da vacina, né? Que cresceu com relação a essa pandemia. Você hoje anda no centro da cidade, nos comércios, nos bairros, você fica triste. As portas todas, a maioria fechada, aluga-se, vende, as pessoas sendo desempregadas a cada momento, mais pessoas. No final de semana, é triste ver o que era o centro. Eu que nasci e me criei no centro de Teresina. Você vê o que é hoje no final de semana, especialmente que era muito movimentado, é muito triste ver. Agora, os 20 milhões de acordo judicial da gestão anterior, a gestão atual vai pagar? Olha, se ficar comprovado, né, que a prefeitura realmente tem que pagar e a cobrança ela é devida, né, é lógico que a prefeitura paga. A prefeitura, ela não disse que não pagaria, ela queria saber o que estava pagando, por que estava pagando. E é o que não foi bem explicado. Quer dizer, inclusive na própria CPI você vê, às vezes, algumas contradições, né, que fazem com que a prefeitura tenha razão em não repassar. Mas a prefeitura quer resolver o problema. Então, alguma coisa que seja necessária, a prefeitura vai apresentar propostas também, né, para ser resolvido. Que ambos cedam. O poder público, porque quer resolver o problema, é de sua responsabilidade o transporte público.
e os empresários que vão ter que ceder, principalmente pelas argumentações colocadas pela CPI, né, pelo que foi colocado na CPI, e que mostra que as coisas precisam ser feitas com mais clareza. Vereador, depois de 6 meses, qual nota o senhor dá para o governo do prefeito doutor Pessoa? Olha, eu sem sombra de dúvida, daria nota máxima para ele por 2 razões. Quer dizer, com 6 meses, gestor nenhum consegue fazer novas obras de sua gestão. Primeiro, porque precisa-se de projetos. Segundo, porque precisa-se de licitações, né? E você não tem tempo para isso. Mas se você vê a responsabilidade que ele teve de pegar todas as obras que estavam encaminhadas, todas as obras que estavam paradas há anos e anos, e dar prosseguimento, investir e com uma responsabilidade na hora de tratar com o recurso público para essas obras, conversando, chamando, mostrando, eu acho que ele tem feito muito, doutor Pessoa. E uma coisa diferenciada também, pela primeira vez se tem uma gestão em Teresina que trata a pessoa em primeiro lugar. Antigamente se tratava a cidade, você fala da cidade. Agora não, é a pessoa, né? E valorizando e mostrando e abraçando sempre aquelas pessoas que sempre foram esquecidas. E que nós mesmos esquecemos dessas pessoas. Vemos, criticamos, falamos, né, que são principalmente aquelas pessoas abandonadas de rua. Não se tem uma política pública, não se tinha uma política pública de abraçar essas pessoas, de tentar recuperar essas pessoas, né, de trazer elas ao convívio, muitas vezes seus familiares da cidade. E ele está fazendo isso, né? Então é uma pessoa que age com o coração, acima de tudo. Você, numa gestão pública, você tem que ter a razão, você tem que ter, né, os projetos para o futuro, mas você não pode esquecer, né, as pessoas, né, os problemas que são vulneráveis. E principalmente no momento dessa pandemia, né, que fez com que as pessoas ficassem mais fragilizadas, né, bem mais fragilizadas, e uma coisa que é importante também, além de estarem fragilizadas, é uma coisa que ninguém sabe até onde vai, como vai ser resolvida e se vai ser resolvida, que é a questão, né, dessa pandemia. Vereador, ontem, no Jogo do Poder, no Agora, da TV Meio Norte, foi colocado ali umas imagens, né, de quem seria o próximo secretário municipal aí de agronegócio, a pasta que foi criada na gestão do doutor Pessoa, mas ainda não tem um nome. E muito foi especulado que seria uma indicação sua, o nome do seu gabinete. Queria saber se o senhor confirma, descarta e se o senhor sabe quem é esse nome, que eu soube que o doutor Pessoa realmente guarda aí as 7 chaves quando ele vai fazer uma mudança. Bem, primeiro assim, para mim seria muito bom se a pessoa indicada fosse o meu gabinete. Meu gabinete tem pessoas muito competentes e preparadas, né? Mas não é, certo? Nem é indicação minha, né? Se fosse também seria ótimo, mas não é indicação minha. Por sinal, eu não sei nem quem é, né, a pessoa. Doutor Pessoa guardou esse segredo mesmo. Guardou. Acho que só ele e o Robert Ri sabem. A gente ali, eu só vi as pernas, e pelas pernas não dá para conhecer. Não dá para reconhecer. Né? Mas não é indicação minha, né? Seria muito prazeroso poder indicar, e não é uma pessoa do meu gabinete, né? Deve ser uma pessoa bem conhecida da gente, mas... Pelas pernas não tá dando para descobrir, não. É um segredo do doutor Pessoa. Mas, olha, deixa eu lhe dizer, essa secretaria é a secretaria do coração dele. Sim, por isso a demora também, né? Isso, na escolha. Você, assim, o importante é você ter um gestor, né, um bom gestor para aquela pasta. E acho que daí a demora dele escolher. Mas é uma secretaria que vai ser valorizada, uma secretaria que vai ter um papel fundamental, né? Que é aquele dele vai fazer a transposição do Rio Parnaíba para o Rio Puti, vai para que possa ter mais produção na cidade, é aquele negócio da cidade não produzir aquilo que consome, menos de 1% é produzido pela cidade, ter uma zona rural imensa e esquecida e que pode ser produtiva e que não é, dá oportunidade às pessoas de produzirem o seu alimento, quer dizer, a prefeitura vai investir nisso, ela vai apoiar quem queira produzir, ela vai
colocar condições para que as pessoas possam fazer isso, né? Ele tem tido a sorte de encontrar algumas pessoas do governo federal, depois do encontro dele com o presidente da República, e conseguir, né, algumas áreas que estão sendo disponibilizadas pelo governo federal para a Prefeitura de Teresina, né? A Chefes colocou toda essa área que tem, daqui até a Zona Sudeste, né? Vai para Nazária, aquela área que tem embaixo da fiação da Chefes, né? Para produzir, né? Para fazer hortas comunitárias, enfim. Ele está recebendo algumas coisas que são importantes e que vão ser muito importantes para o teresinense no que diz respeito à produção, né? A produção. E quando há produção, vai ter ganho para a população, com certeza. Vereador, vamos ouvir agora a pergunta do Adriel, nosso ouvinte, telespectador, que questiona o senhor. Vamos ouvir. Ananias, bom dia. Bom dia, Renato. Meu vereador Renato. Onde o Renato está, flora. E quando flora, sai fruta. Eu boto maior fé no Renato Begé, porque eu acompanho ele, né? Pelos trabalhos dele, né? Renato, arrume aí o S-Tram para ajeitar a ponte metálica, a ponte João Luiz, que está precisando da fiscalização que o vice-prefeito tirou, e precisa botar ou o S-Tram, a guarda municipal, ou fazer o contrato com a polícia. Entendeu? Faça isso. Tá, então, olha, essa questão do trânsito foi uma das pautas muito importantes da eleição e, inclusive, o prefeito Dr. Pessoa fez vários compromissos de alterar a relação do teresinense com o trânsito na capital. Alguns a gente já vê na prática. Agora há ainda questionamentos sobre a postura da S-Tran, sobretudo na fiscalização ali, segundo o Adriel, nesta ligação entre Teresina e Timon. Bom dia, Adriel. Gente boa, né? Ele é motorista de táxi. Sim. Né? E, logicamente, que ele, quando tem esses problemas, o motorista de táxi, de Uber e tantos outros, de mototáxi, esses são os que mais sofrem. Né? Mas, assim, a S-Trans, ela tá fazendo um trabalho hoje diferenciado. Acabou aquele negócio da indústria da multa. Né? Hoje, todos os fotossensores que existem, eles são fixos para que as pessoas identifiquem, né? Não caem em armadilha. Né? Mas a ideia é fazer um trânsito humano, tem que ser mais humano através da conscientização, né? Mas também viável para as pessoas. Eu não posso nem dizer a questão da ponte, vou ver, me comprometo com o Adriel para saber o porquê, a retirada das pessoas, eu não estou sabendo. Né? Eu sei que ela estava fechada, né? Por uma questão de reforma, entendimento, né? Dos dois governos para a reforma daquela ponte. Ela precisa, aquilo ali é um patrimônio, não é uma beleza. Foi reaberta ontem. Pois é. Então, assim, e precisa a questão da fiscalização. Né? Então, aquilo que for possível fazer de trânsito, hoje existe um sentimento, né, muito grande das pessoas que estão na gestão do Dr. Pessoa, porque ele exige que as pessoas ouçam as reivindicações, que ouçam as reclamações e que procurem resolver aquilo que é para resolver, né? Ou dar satisfação àquilo que não pode ser resolvido. Assim, qualquer pessoa que tiver esse interesse hoje, eles podem se dirigir às repartições, porque é uma determinação do prefeito Pessoa para que se ouça os reclames da população, né? Então, assim, o Adriel me conhece, qualquer coisa ele pode me procurar, eu vou ver a questão da ponte, dar algumas informações para ele e outros, né, outros problemas que ocorram, assim, pode procurar a mim e qualquer coisa pode ir na S-Trans e procurar. Vamos falar, né, de política, porque é para ser atendido. O vereador? Vamos. Eu tenho uma pergunta sobre a relação Câmara e Prefeitura de Teresina, vereador. A gente observa que não tem uma oposição consistente atuando para fazer essas críticas mais enfáticas ao doutor Pessoa. Meu questionamento isso é um mérito do doutor Pessoa, do senhor fazendo essa articulação, ou, na verdade, a gente tem vereadores que não querem, como se diz popularmente, pegar sol, estar numa posição desconfortável? O que é exatamente que motiva esse apoio maciço, eu diria, dos vereadores ao doutor Pessoa, porque realmente, quando tem alguma crítica, ela é muito pontual. Bem, eu acho assim, acho que primeiro é pelo tempo. Você tem 6 meses, né, apenas de governo, não se fez nada
que gere uma reclamação, né? Uma contestação, uma oposição por conta disso. Então, é um sinal de que os méritos são também do prefeito, os vereadores, pela consciência de se fazer oposição quando precisa fazer oposição. Né? Por isso que são algumas críticas, às vezes, muito pontuais. Mérito do doutor Pessoa, porque está fazendo com que a Câmara entenda que as coisas são importantes, né? E principalmente por ele ter sido vereador. Ele sabe o sentimento do vereador, ele procura fazer as coisas, né, para que haja essa harmonia entre os poderes. Não, do líder, a única coisa assim, eu tenho uma vivência muito grande no meio. Eu procuro o entendimento sempre. Eu acho que é com o entendimento que se resolve esse problema. Então, acho que é a soma disso, mas o mérito maior, pode ter certeza que é do doutor Pessoa, né, por fazer com que as pessoas entendam que não tem que fazer oposição, e dos próprios vereadores pela consciência política que hoje eles têm. Eleição do próximo ano, o senhor não é candidato a deputado estadual, mas tem um candidato. Quem o senhor vai apoiar para a Assembleia Legislativa? Olha, eu tenho um candidato, o Tiago Vasconcelos, hoje a gente tem conversado bastante, é do meu partido e é a pessoa que eu devo apoiar para deputada estadual. O restante eu tenho conversado, né? Tenho conversado bastante, não só no partido, tenho conversado com o doutor Pessoa hoje, com o Robson, são pessoas que eu tenho um respeito muito grande e acho que faço parte desse grupo de pessoas hoje. O PSD vai buscar quantas cadeiras na Assembleia? Olha, eu tenho a impressão que o PSD, pelo que a gente tem visto, eu acho que 3 cadeiras nós teremos, eu acho que tranquilamente. Já é muito aumentar a bancada de 1 para 3. Né? Para quem só tem uma. Né? Vereador, eu apurei ontem que o doutor Pessoa, ele decidiu, ele já teria comunicado para algumas pessoas, que fica no MDB. A avaliação é que ele tem uma sustentação que o MDB dá politicamente, inclusive na Câmara Municipal, é muito importante, que também não seria bem visto nesse momento ele fazer uma mudança de partido sem uma justificativa muito clara, né, de perseguição ou algo desse tipo, o que não acontece, pelo menos publicamente. Então, o doutor Pessoa ficaria no MDB. Consequentemente, a gente imagina que ele apoiaria Rafael Fontelli, já que o vice de Rafael tende a ser Temístocles Sampaio do MDB. Esse deve ser o caminho, eu acho que é um caminho factível, que é realmente essa informação de bastidor, ela casa com aquilo que o senhor tem visto, tem observado também? Não. Não? O que eu tenho visto é que o prefeito hoje ele não tem candidato. E ele tem uma posição muito clara. Quem ajudar Teresina é quem ele vai apoiar. E ele sente aquela questão que o Robson coloca muito bem. A questão, existem 2 bolhas, né? Sim. E tem um vácuo aqui. E que pode surgir, quem sabe, uma terceira via, né? Então, surgindo essa terceira via é mais uma questão para se analisar. Mas a tendência hoje, né, se não surgir uma terceira via que possa fazer com que a gente abrace essa terceira via, né, é a questão assim, quem ajudar a Teresina, quem fizer mais para Teresina, é quem ele vai apoiar. E quem está fazendo? Quem está ajudando mais? Quem é? Ninguém. Nenhum dos 2 estão ajudando hoje a Teresina. Olha aí. E ele coloca isso muito claramente. Nenhum dos 2 estão ajudando. Então, agora ele está começando a conversar. O próprio vice-prefeito tem tido algumas conversas, né? E o prefeito vai ter essas conversas e nós vamos colaborar nisso para que a gente veja quem ajudar a Teresina, porque se ajuda a Teresina, está ajudando o povo de Teresina. Sim. E quem é o comandante da cidade hoje é o prefeito Pessoa, é lógico que aí ele vai abraçar essa pessoa que ajudar a cidade de Teresina. Eu quero agradecer então ao vereador Renato Beger, líder do prefeito doutor Pessoa na Câmara de Teresina, pela entrevista hoje aqui no Diálogo Franco. Não, eu é que agradeço a vocês 2, né? 2 jovens jornalistas. Muito obrigado. Né? E que são pessoas do coração. Eu tenho dito muito, assim, as pessoas dizem, eu gosto mais do Efrem, eu gosto mais do você. Obrigado, eu também gosto mais da Efrem Sávia. também, mas gosto mais de você e da Sávia. Obrigado, vereador Renato Beger. Um abraço, boa sorte aí no trabalho na Câmara de Teresina.